Olá, sejam bem-vindos ao Hoje News. A disputa pela filiação de Jair Bolsonaro, faltando menos de um ano para as eleições de 2022, provocou uma guerra entre os partidos PL, PP e PTB. Mesmo com as promessas se intensificando, entre elas o projeto de reeleição. O presidente ainda não decidiu qual sigla vai agrupar seus apoiadores e compor as bancadas estaduais. O advogado que está junto conosco todas as terças-feiras, Paulo Goiás, irá fazer uma análise sobre essa filiação do presidente em um dos partidos e uma provável aliança entre eles. Seja bem-vindo ao Hoje News, Dr. Paulo. Muito obrigado a você, Edna, e a todos que estão nos ouvindo. Dr. Paulo, em qual partido o senhor acredita que o presidente Bolsonaro irá se filiar? PP, PL ou PTB? Bom, Edna, em primeiro lugar, nós temos que pegar na arte da guerra. É preciso que o comandante conheça todas as regras do processo eleitoral. E o processo eleitoral brasileiro é complexo. O presidente, para fazer uma filiação partidária, ele precisa primeiro escolher qual partido que está dentro da sua linha ideológica. Segundo, como ele acomodar os seus companheiros, os seus candidatos dentro desse partido, dentro dessa ideologia. Vamos pegar hoje. Nós sabemos que tem 4 partidos que poderão estar numa eventual aliança com o presidente da República e um deles o presidente deverá estar afiliado. Um é o Patriota, e o Patriota tem 6 deputados federais e 1 senador. O outro é o PL, o antigo PR, que tem 43 deputados e 4 senadores. O outro partido é o PP, que tem 42 deputados e 7 senadores. E tem o PTB também com 10 deputados federais. Importante que se diga que o PTB tem uma aliança na Câmara com o PROS, que tem 10 deputados federais e 3 senadores, e o PSC, que tem 11 deputados e 1 senador. Caso feche uma aliança deste tamanho, o presidente entraria nas eleições com 122 deputados federais e 16 senadores. Então veja que nessa próxima eleição nós vamos eleger o presidente da República e o vice, 27 governadores, 27 senadores, 538 deputados federais e 1/3 do Senado Federal, sem contar o número de deputados estaduais e distritais, que é em torno de 1.000, me parece. Então nós teríamos o seguinte: para fazer essa aliança, o presidente precisa agregar as principais lideranças dele para sair candidato a governador, a senador, deputado federal, deputado estadual. Os partidos já têm as suas legendas. Então, essa tem sido a dificuldade do presidente em poder agregar as suas principais lideranças no novo partido que ele vai escolher. Eu acredito que vai acabar acontecendo uma aliança entre Patriota, PL, PP, PTB, podendo ainda entrar o PROS e o PSC, e não se descarta o PMDB, gente. Não descarte o PMDB, que com certeza aquela conversa lá atrás do Temer com o presidente pode ter encaminhado para uma eventual aliança futura. Então, nesse jogo político aqui, o presidente precisa, primeiro, escolher um partido com a ideologia parecida com a dele. Segundo, agregar os companheiros dele. E quando chega no partido, já tem gente ocupando as cadeiras e muitos não querem deixar a cadeira. Então, me parece que esse é o caminho. Agora, ontem eu ouvi uma conversa de bastidor muito interessante, Edna. Existe conversas entre o novo partido União Brasil, que é a fusão do PSL com o DEM, mais o PP. Então, pode ser que, inclusive, estão conversando sobre uma federação desses 2 grandes partidos. Se o presidente for para o PP e houver essa fusão com um novo partido, realmente será uma grande força. O presidente da República chega no ápice da campanha com uma força política muito grande. Doutor Paulo, explica pra gente por que o presidente está tendo essa dificuldade em definir o partido. Bom, como eu disse, é muito difícil
você agregar os seus companheiros dentro do novo partido. Vamos dar um exemplo. O presidente gostaria que o atual ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, fosse candidato a governador em São Paulo. Em São Paulo, tem vários candidatos a governador. Por outro lado, há uma conversa de que o Alckmin pode vir para a aliança do presidente. Então, veja que como o cenário começa a se complicar em vários estados. Vamos dar o Distrito Federal, que eu conheço bem. No Distrito Federal, hoje, a Flávia Arruda, que é aliada do presidente da República, é aliada com o governador Ibanez Rocha. Na eventualidade do presidente se filiar um partido, e se esse partido, por exemplo, fosse o PL, provavelmente a Flávia seria candidata a governadora e o Ibanez ficaria a ver navios com essa aliança que ele tem muito interesse, junto com José Roberto Arruda. Para mim, essa é a grande dificuldade. E o senhor acredita numa grande aliança entre o presidente e vários partidos políticos para formar uma grande chapa à presidência da República? Sim, com certeza. Hoje nós precisamos entender o seguinte: segundo a última pesquisa do Poder Data, ficou muito claro que o Bolsonaro chegou no piso, ou seja, chegou no ponto máximo de queda dele. Ao mesmo tempo, fica muito claro que o Lula chegou no teto dele. Isso quer dizer o quê? Que a partir de agora a tendência é o presidente subir nas pesquisas e o Luiz Inácio baixar nas pesquisas ou estabilizar na pesquisa. O presidente conseguindo fazer uma grande aliança, ele fortalece e a tendência dele é crescer. É preciso que se entenda que nos estados tem os municípios. Os municípios normalmente são muito conservadores. As pessoas votam, como regra geral, 60% a 70% das pessoas naqueles candidatos que os líderes locais indicam. Então, uma grande aliança viabilizaria o presidente da República. Por outro lado, é importante falar aqui também, Edna, que essa pesquisa da Poder Data, ela mostra ainda o seguinte, que o Sérgio Moro ficou em terceiro lugar, com 7% a 8% dos votos. E o Ciro, em quarto lugar, com 5% a 7% dos votos. Significa que o Moro também tem um teto neste momento, e esse teto é baixo, por enquanto, tá certo? E ele não tomou o voto do presidente, porque com a entrada dele no jogo, o que aconteceu? O presidente estabilizou, ele pegou voto de outros candidatos da terceira via, e com isso criou um cenário. Agora, me parece que a polarização Lula e Bolsonaro é inquestionável. Provavelmente os dois estarão no segundo turno, ou num eventual fortalecimento da terceira via, poderá afetar diretamente o Lula, já que ele chegou no teto dele e ele tende a baixar durante as eleições. Ainda mais depois desse escândalo denunciado por um general que era chefe da inteligência na Venezuela e que envolve o presidente Lula. Agora, precisamos, neste caso, aguardar o resultado dessas investigações para ver se vai afetar ou não a candidatura do presidente Lula. Doutor Paulo, e a entrada do Rodrigo Pacheco? O que o senhor acha que vai acontecer? Bom, eu não vejo grandes mudanças, apesar dele estar indo para um grande partido, que é o PSD, que tenta formar chapa de governadores forte em todos os estados. O Rodrigo Pacheco não tem consistência eleitoral e falta menos de um ano para a eleição. É muito difícil fazer um candidato de agora até a eleição e ele se tornar viável, ainda mais numa eleição polarizada entre Bolsonaro e Lula e que tem como concorrente um Sérgio Moro que, querendo ou não, tem um rescaldo de voto aí em torno de 10%, tem um Ciro Gomes com um rescaldo aí de 7, 8% dos votos, e o Rodrigo seria mais um neste contexto. Se nós tirarmos os brancos, nulos, abstenção, o Rodrigo vai ser candidato na faixa de 5% dos votos. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação no Hoje News. Eu é que agradeço a oportunidade e desejo a todos uma ótima semana. Até a próxima terça-feira, onde traremos mais uma análise da política nacional. Obrigada a você pela companhia. Até mais.